existe nada que faça alguém chorar. Quero lhe falar de um lindo lugar, onde não há dor nem morte, e não tem nem sul nem norte, pois é infinito e eterno o que Deus preparou pra mim. Aqui no mundo não há nada que se possa comparar ao que nosso Deus fez. É lindo, muito lindo, pois é obra perfeita das mãos de Deus. Céu lindo, céu, céu lindo, céu, céu lindo, céu, céu lindo, céu, lugar de glória e esplendor, e da morada do Senhor, lugar de maravilhas que pra nós Deus preparou. Santos, santos anjos cantam, adorando o trono de Jeová, o Cordeiro de Deus que vivo está. Céu lindo, céu, céu lindo, se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você
cruz, tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.
Lindo céu, glória a Deus. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus que hoje nós tivemos um belo batismo. Eu queria que o Jairinho colocasse, ou Samuel colocasse o batismo novamente aí, por favor. Glória a Deus. Eu quero que o irmão Jairinho coloque sobre o batismo. Samuel, coloque seu batismo aí. Hoje nós tivemos 36 candidatos que desceram as águas batismais, 36 novos membros, e representando todos os membros que desceram as águas batismais, nós vamos ouvir a irmã mais alta da igreja, irmã Lavinha. Vem aqui, minha filha. 2,10 metros de altura. Glória a Deus. Dá o microfone para ela. Vem aqui, minha filha. Prega que nem a mãe. Mas 1 milhão de glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero ler primeiro em Lucas 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, meus pais, eles nunca me obrigaram assim a batizar, assim, deixaram para quando eu sentisse no meu coração de descer as águas. Ano passado, em fevereiro, no acampamento de jovens, eu fui batizado com o Espírito Santo. E desde lá eu já venho com esse desejo no meu coração de me batizar. Eu estava só esperando Deus falar realmente no meu coração que era a hora certa. Então eu comecei a orar. Pedi para Deus direcionamento para que Ele me dissesse quando que eu podia descer. Aí, tanto que em julho, o irmão era ceia e o irmão estava passando com a bandeja ali. Aí eu senti um desejo tão grande de descer as águas. E depois de um tempo o maestro também falou sobre o batismo. Aí, depois de um tempo, o pastor falou que ia ter batismo e eu resolvi que estava na hora. Deus tinha já deixado no meu coração. E eu desci as águas batismais hoje, irmãos. E eu digo para os irmãos que, para quem não é batizado ainda, peça orientação de Deus primeiro. Não desça sem um direcionamento. Olha aí. Coloque isso no seu coração primeiro, que eu tenho certeza que Deus vai sim direcionar os irmãos para descer as águas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que lindo, irmãos. Olha aí, dá para glorificar o Senhor? Amém? Deus abençoe. Meus parabéns, Lavinha. Irmãos, abrimos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 23. O versículo 3, a parte A do versículo 3. E depois o versículo 23. Todos encontraram? Mateus 23, o versículo 3 e a parte A somente. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem. Agora o versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo ao hortelã e do entro e do comim, e desprezais as mais importantes. Então vemos aqui, irmãos, nesses dois versículos, dois fatos importantes. Primeiro, a palavra de Jesus, observai o que eles estão fazendo. E o que eles estão fazendo naquele período? Dando os dízimos e as ofertas alçadas. Esse é o Novo Testamento, a qual Jesus Cristo mesmo tem dito Márcia Chupitz e família. Tem dito nestas palavras que é dízimo e ofertas alçadas, trazendo a casa do Senhor. Irmãos, vemos aqui a prosperidade do Senhor na vida de cada pessoa. Eu posso contar um pequeno testemunho rápido. No começo do ano,
eu havia comprado um carro e dizimi sou fiel, graças a Deus, sempre. Glória a Deus por isso. Comprei esse carro e fui pôr para viajar. E, por incrível que pareça, um carro bom, deu defeito e parou no meio da Dutra. Falei assim, Jesus, com a minha família dentro do carro, debaixo de uma chuva, encostei a cabeça no volante e clamei ao Senhor. Senhor, agora está nas tuas mãos. Até aqui eu consegui, daqui para lá eu já não consigo mais. Acabei de orar, desci do carro, levantei o capô. 2 minutos, encostou uma pessoa perguntando, olha, você quer ajuda para levar você até em algum lugar? Eu falei assim, se puder, amém. Enquanto ele estava encostando o carro na frente do meu lá para poder guinchar o carro até algum local, encostou um mecânico. Está precisando de mecânico? Eu falei assim, glória a Deus. É as mãos do Senhor cuidando de cada um de nós, irmãos. E assim Deus faz na vida de cada um, que aquele que dizima, aquele que oferta, que contribui, que entrega de coração para a obra do Senhor. Assim somos nós, cada um de nós. Então vamos ofertar com alegria, entregar os dízimos e ofertas do Senhor. E também hoje, como culto missionário, irmãos, a obra missionária é carente. É carente dessas ofertas. E é através dessas ofertas que a palavra do Senhor pode chegar a lugares que você não tem condições de ir. E é através dessas ofertas que muitas vidas são salvas. Então faça a obra do Senhor também ofertando. Amém? Glória a Deus. Pode orar. Vamos estar de pé, vamos fazer essa oração. Senhor Deus de Israel, aleluia. Pedimos a Ti, ó Pai Celeste, sim, as Deus. Tuas bênçãos, ó Senhor Jesus, nós te louvamos, sobre a vida de te cada um, ó adoramos, Senhor, Deus. que há de contribuir na Tua obra. Te engrandecemos, Deus ó Deus. Peço a Ti, Senhor, aleluia. Abre as portas, ó Senhor Jesus, de um emprego, de um trabalho, ó Senhor Jesus, sobre estas pessoas, ó Pai. Deus, eu peço a Ti também, ó Senhor, derrama uma bênção tal, ó Senhor, sobre a vida deles, ó Senhor, a qual, ó Senhor, possa ter transbordado nas suas vidas, ó Deus. Peço a Ti, ó Senhor Jesus, as Tuas bênçãos e a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Gaita de fole, olha. Aleluia. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração cansado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo ar. E foi ali, no alto dos seus ombros, eu aprendi, sou forte pra lutar. Aleluia, Jesus.
forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos, eu posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar, e foi ali, no alto dos teus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas e fez voar, planando pelo mar, e foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar, que eu aprendi, que eu Glória a Deus. aprendi, sou Aleluia. forte pra lutar. Glória a Deus. Lisamara dando testemunho. Irmãos, nessa noite, o pastor me pegou de surpresa, mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu esposo, e eu não tenho palavras para agradecer. Né? O milagre que Deus fez em nossa vida aí há poucos dias atrás, o Rodrigo já contou o testemunho dele aqui, e ele foi um grande milagre. Né? A gente, certo momento, a gente até chega a perder a fé fica desse tamanho, mas Deus é Deus dos milagres, e hoje Ele está aqui contando o testemunho dele e um milagre de vida. E eu só tenho que agradecer a Deus, os irmãos, pelas orações, e hoje a gente só tem a agradecer. Né? E Deus mandou mais uma alegria para a nossa família, que foi nossa sobrinha que chegou agora. Então, em meio a tanta tristeza, veio mais uma alegria para o nosso lar. E eu só tenho que agradecer a Deus. Tá? E eu quero deixar para a meditação dos irmãos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E Ele nos fortalece e nada nos falta. Ele está conosco todos os dias. Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cadê as crianças? Eu quero ouvir as crianças antes de nós passarmos para... Chama as crianças lá, por favor. Glória a Deus. Meus queridos, o Senhor Jesus tem feito milagre e maravilha. O Senhor tem transformado vidas. O Senhor tem salvado almas. O nosso Jesus tem curado. O nosso Jesus tem mudado situações, restaurado vidas. Aleluia. E esta noite, glória a Deus. Pode vir aqui, filho. Traz logo aqui. A Janaína quer pregar? Aleluia. E esta noite, Deus vai falar no teu coração. Glória a Deus. A presbítero Eliseu e sua esposa, onde estão, por favor? Aleluia. Cadê a esposa dele? A igreja quer receber como bem-vindo? Pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, o maior segredo é nós estarmos ligados e ver cada dia mais o milagre de Deus.
Nós vamos ouvir agora o nosso Divisa Alta, que vai dar um relato do campo missionário. O que está acontecendo no nosso campo missionário? Aleluia, nós temos alguns obreiros, nós fizemos aqui missão interna. A missão interna é abrir igrejas onde que não tem. Nas cidadezinhas do interior, irmão, aqui no sul de Minas, nós enfrentamos uma situação muito delicada, principalmente no interior. Quem manda no interior é o padre. Quem manda no interior é o padre. 6 meses o pessoal colhe café, depois 6 meses fica em casa, vivendo de cesta básica do padre. Então a igreja precisa estar unida, nós precisamos cuidar deste povo que não tem emprego, temos que orar para Deus fazer um milagre, abrir as portas, aqui que daqui a uns dias grandes empresas vêm aqui para a nossa região, para dar emprego para todo esse povo. Estou sabendo que está vindo uma empresa que vai pegar 4.500 funcionários. Então, irmãos, vamos orar pela vida desses empresários, crer no milagre. Deus pode mudar todo o quadro. Todo o quadro pode mudar. Lá na região de Caldas, porque nós temos São Pedro, Santa Rita de Caldas. Santa Rita tem uma santa velha, olha, grandona para chuchu, tem que entrar lá e eu ia para santa. Mas nós cremos que Santa Rita de Caldas vai ser de Jesus. Quantos creem? Santa Rita vai ser de Jesus, São Pedro de Caldas vai ser de Jesus. O padre não deixa lugar para a igreja, irmão. Não deixa alugar um salão para a igreja. Se sabe que a igreja está alugando, ele não deixa. Mas nós vamos crer num grande milagre. Amém? Nós vamos ouvir uma apresentação pelas crianças. Elas vão adorar, louvar a Deus. E logo após o pastor Elias estará dando um relato sobre o trabalho missionário. Paz, Senhor, Isaac. Pai, Senhor, Tá indo viajar? estou indo fazer missões. Missões na onde? Aqui no Brasil. Missões aqui no Brasil? Sim, eu vou fazer missões aqui no Brasil. E você também devia fazer. Há muitas crianças que no Brasil estão chorando, vivendo sem salvação. Oh não, Jesus é amor, compaixão. Precisamos falar dele na cidade, no sertão. Amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. Amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer o tempo para orar. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer o tempo para orar. Vamos felizes e as crianças do lar, na rua, no Rio Grande do Sul, em todo lugar, proclamar Jesus em todo lugar, mas Jesus em todo lugar, proclamar Jesus em todo lugar. Amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. Amo o Brasil, quero ser bênção pra minha nação. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer o tempo para orar. De Jesus vou falar, ofertas entregar, sem esquecer o tempo para orar. Esquecer o tempo para orar, sem esquecer o tempo para orar. Bênção pra minha nação, quero ser bênção pra minha nação. A paz do Senhor, irmãos.
Eu quero que vocês fiquem de pé. Aleluia. Posso ler, tia? Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. João, toda igreja. Esse que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então eu virei-os, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês podem orar comigo? Amém. Então ore. Senhor meu Deus, abençoe. Muito obrigado por tudo, Senhor. Glória a Deus. Nossa vida, abençoa a nação brasileira, abençoa a nação de Israel, abençoa a nossa nação brasileira, Senhor. Guarda a nossa nação, Senhor. Muito obrigado. Abençoa todos os países, Senhor. Abençoa o Paquistão também, Senhor, que está lá sofrendo, Senhor. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Meus queridos, glória a Deus. Eu peço um minutinho ao nosso líder de missão fazer um pequeno comentário. Isso é lindo. Na nossa época, na época do pastor Granato, da irmã Rosa, a dona Irã, a do Elias também. O Elias é velho, pastor. Glória a Deus. Da Neuri, do Celcinho. Havia na escola da Lena, havia na escola uma matéria chamada moral e cívica. Moral e cívica. Não se começava a professora a dar aula, os alunos ficavam tudo em fila por lá de fora. Quando eu fiz o grupo escolar, é imposição de sentido para cantar o hino nacional. Era todo dia para cantar o hino nacional. Hoje os nossos alunos nem sabem cantar o hino nacional. Então nós temos que agradecer a Deus por Deus dar umas crianças e dar pessoas que podem instruí-las para orar pela nossa pátria, para orar pelo nosso governo, não criticar, nós devemos orar. A Bíblia manda nós orar pelas nossas autoridades, orar pelas nossas autoridades, que o milagre quem faz é Deus. O mundo está no maligno, e todo mundo está numa situação delicada. Vê o Talibã como é que está lá, destruindo aquela região. Mas nós cremos que Deus vai usar as nossas crianças para um grande milagre. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Falar de missão, irmão, é Bíblia. Jesus, ele disse: ide por todo mundo. Não é só no nosso meio, mas em todo lugar. Dentro onde você estiver. Falar deste amor, que hoje pela manhã 36 almas diante do mundo da igreja confirmaram a sua confissão de fé. Isso é missão, irmão. Se você vê, eu estou aqui agradecendo a Deus porque no batismo de maio também, quantas almas. Isto é o ID, irmão, porque missão, eu acho lindo quando a Bíblia chama, Deus chama Noé, vem cá, vou te dar uma missão. Irmão, se você transporta para a época de Noé, pensa um pouquinho,
Reflete um pouquinho na tua vida, como estamos. E hoje, irmão, pela graça dessa igreja, o campo de Poços de Caldas, nós podemos glorificar a Deus, irmão, porque isso é missão. Se nós contabilizar, irmãos, é ganho. Por isso que missão, irmão, é um objetivo para atingir. E todo crente tem esse propósito. Porque a palavra de Deus, irmão, quando você sai para adorar a Deus, você tem uma missão para fazer. Porque a palavra de Deus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver esse objetivo na minha vida, com esse propósito de reunir aqui, como o nosso pastor pediu para transmitir, dar um relato de missão, irmão, nós estamos aí no campo de Poço. Nós temos a Sedimar Epoque, que é o qual eu represento. Juntamente com o campo, nós temos aí 13 irmãos. E a partir de amanhã já liga para a secretaria: irmão, eu preciso da ajuda para ajudar a pagar o aluguel. Eu preciso. É por isso que a Semana de Época precisa dos irmãos para contribuir. Porque quando o pastor presidente, através do Espírito Santo, encaminha esses irmãos lá para a Bandeira do Sul, pela glória de Deus, trouxeram 2 almas para o batismo nesse domingo, irmão. E ela vive de missão. O irmão que está lá, irmão, ele não é assalariado, não. Ele recebe o pão de cada dia que o Senhor provém através da minha vida e da tua. O irmão que está lá em Palmeiral, o pastor está falando, nós estamos para abrir aí mais 2 congregações. Uma lá em São Roque da Fartura, e a outra que já está em andamento lá no Pocinho do Rio Verde. Nós estamos ajudando nessa obra, irmão. É missão. E é você, meu amado, a minha amada, que está fazendo o ID quando você contribui para essa obra. Não é para o pastor Paulo, não. Não é para o irmão Elias que está auxiliando, ajudando nesta obra, não. Você está fazendo a obra do Senhor. Porque o ID, irmão, o ID são 3 etapas. Senhor chama, vai. Outra é nós orarmos, orar para aqueles que estão lá. E também para aqueles que estão ajudando, irmão. Vindo, pegando, contribuindo, dando a semente. Por isso, meus amados, a Semana de Época nós temos aqui no campo de Poço. Não conto com a irmã Isabel que está no Uruguai. Até pedi a ela, falei: Senhor, manda recurso. Depositei o ajuda, porque nós não pagamos salário, irmão. Nós ajudamos. Nós temos no campo 3 pessoas que recebem acima de 1.000. Os demais recebem uma base de 500, uma ajuda, não é salário. Tem um relatório geral, tem na secretaria. O pastor todo mês assina o processo de prestação de conta que a Semana de Época apresenta para ele. E nós ajudamos na área social. Às vezes a igreja está em dificuldade, o pastor vai lá na Secretaria de Missões, ajuda com gás, com leite, porque o dia a dia aqui, irmão, o pastor tem recebido irmãs e irmãos necessitados, precisando de uma cesta, precisando de um remédio, precisando de um gás. E muitas vezes, irmão, o pastor não gosta de relatar isso. Eu estou aqui há 1 ano e meio com ele. Eu falo com ele: nós vivemos o pão de cada dia. Amanhã ele chega ali na Secretaria de Finanças, conversa com o presbítero Gabriel. E aí? É o pão de cada dia, Deus envia, providencia.
Então, irmã, a Secretaria de Missões tem que agradecer ao campo e pede aos irmãos que nos ajudem, que abençoa essa obra. Convida todos a se colocar de pé, com a permissão do nosso pastor presidente. Vamos orar para o pastor Luiz de Souza, a qual nesta noite, como a Deus, ele está comemorando mais um ano de vida e vai ser o porta-voz, falar com ele conosco. O propósito de Deus hoje para mim e a tua vida, ouvir uma palavra dele. Pai querido e santo amado. Sim, ó Deus. Ó Deus santo, nós saímos, nós te Pai, adoramos, ó Deus, para te adorar e te exaltar. Glória a Deus. Como teu servo, Pai, a qual prova nesta noite o Senhor, Aleluia. Papai, de ministrar e trazer Sim, a tua Jesus. palavra, Senhor. Como o Senhor tem cuidado dele, da família, e cuidado de nós. Senhor, traz Cuidado uma palavra dos nossos do Senhor, missionários, Pai. ó Deus. Usa, Senhor, teu servo e abençoa essa obra, Papai, missionária, Papai. Abençoa os missionários, abençoa o teu servo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Por favor, de pé. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, irmãos, pode se assentar. Eu quero agradecer a Deus por essa gloriosa oportunidade, por esse glorioso privilégio de mais uma vez nós estarmos na casa do Senhor. E também agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço também ao pastor Paulo, nosso pastor presidente, pela oportunidade que me concede de meditarmos juntos na palavra do Senhor. Hoje é um culto de missões e todo culto, louvado seja Deus, todo culto foi direcionado ao trabalho missionário. Os louvores, os testemunhos, tudo quanto foi aqui realizado foi falando sobre missões. E eu gostaria também de ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 6. Se você desejar abrir a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, e o versículo de número 12. Do 12 ao 16. Lucas, capítulo 6, 12 a 16. Nós vamos lendo aqui. Nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui o relato de Lucas no seu evangelho, falando a respeito do episódio em que Jesus escolheu os seus discípulos, aos quais posteriormente chamou de apóstolos. Nós vemos que Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E nós poderíamos dizer, mas Jesus poderia já ter escolhido sem ter orado. Mas não, irmãos. Nós sabemos que Jesus, ele foi no seu ministério terreno 100% homem e 100% Deus. E em todo o seu ministério, desde o seu nascimento, ele não usou os atributos da divindade para vencer o mundo, o pecado e o diabo. Mas ele foi homem, ele venceu como ser humano. Ele foi o segundo Adão. E apesar de não deixar de ser Deus, ele era 100% Deus, mas 100% homem. E ele cumpriu todo o seu ministério, a missão a qual o Pai lhe designou como homem. E como homem, ele também orava. E em tudo ele nos deu o exemplo. E ali Jesus, para escolher aqueles que ele iria preparar para dar continuidade à propagação do Santo Evangelho, para dar continuidade à obra missionária. Pois Jesus,
ele foi o maior missionário da terra, o maior missionário da história. E Jesus subiu ao monte e passou a noite orando, para receber do Pai a direção, a coordenada de lá do céu. E ali, Jesus chamou para si os que ele quis. Num outro evangelho, usa essa expressão, que ele chamou para si os que ele quis. Você está aqui esta noite, não é porque você quis, é porque ele quis. Lá no evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Foi Jesus quem te escolheu, foi Jesus quem te chamou. A Bíblia diz que alguém, um dia, pregou o Evangelho para nós, pelo Espírito Santo enviado do céu, e nós recebemos a Jesus como Salvador, e é por isso que estamos aqui esta noite, é porque alguém anunciou. Irmãos, e aqui Jesus chamou aqueles homens comuns, ele não chamou super-homens. A igreja não é constituída de super-homens, de super-mulheres, de pessoas super capacitadas, não. A igreja é constituída de pessoas comuns. Nós vemos a igreja, e olhando as cartas de Paulo e também os evangelhos, nós vamos entender que há na igreja toda a classe social, e louvado seja Deus por isso, porque lá em Tiago a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos. Lá no evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16, onde está ali relatado, onde está registrado o texto áureo da Bíblia, ali Jesus disse, num diálogo com Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou só uma classe, Deus não amou só uma nação, só uma etnia, Deus não amou só uma raça ou só um povo, mas Ele amou o mundo, e eu e você estamos incluídos neste amor. Eu e você estamos incluídos neste mundo que Deus amou. Você faz parte deste mundo, nós fazemos parte deste mundo. Por isso, não aceite nunca quando vem um pensamento que quer falar a você que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, que Deus te rejeitou. Não, isso é a voz do inimigo das nossas almas, porque a Bíblia deixa bem claro: Deus amou o mundo, Deus amou você, Deus me amou, Deus nos amou. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus já provou o seu amor, Ele nos ama, Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós. Eu passei uma época, há muitos anos atrás, um momento difícil, e eu disse para Jesus, orando: Senhor, não desista de mim. E no mesmo instante o Espírito Santo falou: Ele não desistiu, porque quando Ele tomou a cruz, Ele foi até o Calvário, Ele não parou no meio do caminho, Ele não deixou de completar a obra, mas Ele não desistiu. Então Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desiste de nós, mas Ele foi até o fim. Ele já fez. A Bíblia diz que Deus, Ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade.
Ou seja, Ele já fez tudo por nós. Agora basta nós, irmãos, permanecermos até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então permaneça firme. Jesus te ama, Ele se importa com você, Ele não se esqueceu de você. E Jesus se ocupou durante o seu ministério de cerca de 3 anos. Jesus foi morto ali na cruz com cerca de 33 anos. E quando ele tinha cerca de 30 anos, ele se revelou. Ele foi batizado por João nas águas do Rio Jordão. E ali, quando ele saiu das águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E quando ele saiu ali do batismo, ele disse: é chegado o tempo e o reino de Deus está próximo. E ele começou a ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando a salvação, pregando o evangelho para a salvação das almas. E durante todo esse período de 3 anos, ele ensinou os seus discípulos. Muitas vezes ele se assentava e os ensinava. O ministério de Jesus foi marcado por milagres, mas grande parte do ministério de Jesus foi marcado pelo ensino. Jesus ora ensinava, ora fazia milagres, operava sinais, para que aqueles que ainda não criam nele pudessem crer que ele havia sido enviado pelo Pai. E ali, durante 3 anos, ele preparou os seus discípulos. Ele deu instruções aos seus discípulos. E quando já próximo da sua crucificação, ele deu ali as últimas instruções aos discípulos, dizendo que eles não ficariam órfãos. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A igreja conhece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo consola a igreja. O Espírito Santo zela pela igreja. O Espírito Santo instrui a igreja. O Espírito Santo dirige a igreja. O Espírito Santo opera na igreja. E esta noite o Espírito Santo está aqui para operar na minha vida e na sua vida. E ali Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Irmão, órfão é uma pessoa desamparada. Ele não tem proteção, ele não tem provisão, ele não tem alguém que cuide dele, ele não tem amparo. Mas Jesus preparou os discípulos, falou: olha, eu vou ser crucificado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E eu não vou deixar vocês desamparados. Eu não vou deixar vocês desprotegidos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esta palavra outro, Jesus estava dizendo: o Pai vai enviar outro, igual a mim. A palavra outro denota alguém com as mesmas prerrogativas, alguém com os mesmos atributos. Jesus é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Jesus é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Jesus é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele
deu a promessa do Espírito Santo, de alguém que viria e daria um suporte. Você já recebeu um suporte na sua caminhada cristã? Quantas vezes recebemos suporte de Deus? Suporte é quando você não consegue, mas alguém vem e te dá um suporte, te dá uma ajuda. Irmãos, quantas vezes Deus nos ajudou? Quantas vezes você já pensou em parar, mas de repente alguém chegou do teu lado e falou: continua, vai adiante, porque a vitória está ali na frente. Quantas vezes você recebeu o suporte de Deus? É o Espírito Santo cuidando de você, cuidando de nós. E ali, irmãos, o Pai enviou o Consolador. Jesus morreu na cruz. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Lucas escreve a Teófilo, ele escreve: fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas. Fiz o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, olha só, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E alguns dos que estavam ali reunidos, aqui ainda não estavam entendendo o projeto de Deus, perguntaram para Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E aí Jesus instruiu os discípulos, e falou que o Espírito Santo viria, mas ele disse: fique em Jerusalém, fique lá em Jerusalém, porque a promessa vai se cumprir. Fique onde Deus mandou você ficar, porque a promessa vai cumprir na sua vida. Fique onde Deus mandou ficar, porque a promessa vai cumprir, porque Ele é fiel. O que Ele falou se cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele faz o que Ele prometeu. E ali, irmãos, no dia de Pentecostes, os irmãos conhecem muito bem essa passagem, o Espírito Santo foi derramado, e todos foram cheios do Espírito Santo. E quando Jesus, antes dele ser assunto ao céu, ele reuniu os discípulos, depois que ele já havia ressuscitado. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a Bíblia continua dizendo: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, ele foi recebido em cima no céu. E diz a Bíblia, irmãos, isso me chama a atenção: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor,
e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Irmãos, Jesus preparou eles, porque Jesus sabia que ia chegar o momento que eles iam ter que partir. Eles iam ter que sair anunciando o evangelho. E louvado seja Deus, que a Bíblia diz que Jesus, quando foi assunto ao céu, a Bíblia diz, e eles, referindo-se à igreja, referindo-se aos discípulos, referindo àqueles que ele havia preparado, a Bíblia diz, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Todas as partes. Durante muitos anos, eu entendia que a obra missionária começa em Jerusalém, e depois vai para a Judéia, e depois vai para Samaria, e depois para os confins da terra. Mas não é isso, irmãos. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É simultâneo. Enquanto alguns pregavam em Jerusalém, o Espírito Santo já estava impulsionando outros a ir para a Judéia. Outros já estavam indo para a Samaria. E dali a pouquinho outros já foi aos confins da terra. No início da igreja primitiva, Deus já levantou Paulo para pregar naquela época até os confins da terra. E Paulo evangelizou grande parte naquela época do povo que havia na terra. Então, irmãos, pregue o evangelho. Hoje, Pedro, Paulo, Tiago, João, Bartolomeu, os discípulos que Jesus preparou, eles já não estão mais aqui. Eles já estão lá no paraíso, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Como todos quantos os que já partiram estão no paraíso, aguardando o momento do arrebatamento. Mas você está aqui. E durante um bom tempo também eu entendi. Eu achava que pregar o evangelho é para o pastor da igreja. Pregar o evangelho é para o presbítero. Pregar o evangelho é para o cooperador, para o diácono ou só para o missionário. Mas não. Anunciar o evangelho é dever de toda a igreja. Jesus te chamou. Jesus te salvou. Jesus perdoou os seus pecados. Jesus escreveu seu nome no livro da vida. Jesus derramou sobre você o Espírito Santo. E Jesus disse, vai por todo mundo e pregue o evangelho. Eu tenho certeza que grande parte, quem sabe até todos que estão aqui, com exceção de crianças aqui que não fazem uso ainda da razão, mas eu acredito que a maioria que está aqui já ganhou alma para Jesus, já pregou o evangelho lá na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, para o seu vizinho. Então continue pregando o evangelho. E se você ainda não pregou, comece a pregar o evangelho. Irmãos, e para pregar o evangelho, a teologia é coisa gloriosa. A teologia é necessária. E nós precisamos fazer teologia. Todos quantos puderem, façam um curso teológico, porque isso é muito bom. Isso nos ensina, nos instrui, nos prepara e nos capacita para realizar a obra do Senhor com mais afinco. Faça, mas para pregar o evangelho, para anunciar a salvação, não precisa ser um teólogo, não precisa ser um PhD em divindade. Na sua simplicidade, do jeito que você conhece, dentro da experiência que você teve com Jesus, você pode pregar o evangelho. Você pode falar do amor de Deus. É só abrir a boca e dizer: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza.
batiza com o Espírito Santo. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. É só falar do amor dele, é só anunciar o nome dele. E é a palavra de Deus que vai salvar, é o Senhor que vai salvar. Irmãos, eu vi uma vez um sermão de um pastor e eu achei aquilo maravilhoso. Ele citou ali em Gênesis, quando a Bíblia diz: e criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E esse pastor dizia, e aquilo me tocou. Eu espero que toque também você essa noite. Quando ele disse que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E ele disse: nós não sabemos se fazia um ano que o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, ou 1 milhão de anos, ou 2 milhões de anos, nós não sabemos. Mas o certo é que o Espírito de Deus pairava ali sobre a face das águas, até que Deus disse: haja luz. E quando Deus disse haja luz, pela palavra, o Espírito de Deus operou e houve luz. Então, irmãos, o Espírito Santo está pairando sobre famílias, esperando alguém falar a palavra, para que ele possa operar. Ele opera pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A ferramenta que o Espírito Santo usa para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não é um livro comum, não é um gibi, não é uma historinha, um conto, mas é a santa e gloriosa palavra de Deus. Quando você, na sua simplicidade, você fala: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você falou a palavra, e aí o Espírito Santo só estava esperando essa ferramenta para ele trabalhar. Conta-se que um certo irmão estava evangelizando, e ele entregou um folheto para um rapaz. Eu creio que muitos irmãos aqui já ouviram isso, esse testemunho. Ele entregou o folheto para um rapaz, e o rapaz pegou aquele folheto e picou um monte de pedaço e jogou assim na cara dele. Irmãos, e um pedacinho daquele folheto caiu no bolso dele. E ele, quando foi lá na sua casa, no seu descanso, ele pôs a mão no bolso para tirar alguma coisa do bolso e achou aquele pedacinho de papel, e lá estava escrito: disse Jesus. Só isso, disse Jesus. Era um pedacinho de uma referência bíblica. E ele não conseguiu nem dormir à noite. Estava ali na mente dele: disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. E ele não descansou enquanto ele não encontrou aquele jovem, aquele irmão. Ele falou: olha, aquele dia eu rasguei o folheto, joguei na sua cara e caiu um pedacinho aqui no meu bolso, e esse pedacinho está escrito disse Jesus, e eu não consigo nem dormir. Algo fica falando 24 horas comigo, dizendo disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Eu quero saber o que Jesus disse. E é aquele irmão que já estava com vontade de falar, disse: não, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou a salvação, eu sou a água da vida. E aí ele anunciou o evangelho, e aquela pessoa se converteu por causa de um pedacinho da palavra de Deus. Então fale a palavra de Deus, fale a Bíblia, conte da palavra, cante a palavra para alguém, fale, pronuncie a palavra para alguém, e a semente vai ficar ali plantada naquele coração, e ela vai germinar, vai nascer, vai brotar e vai dar fruto para a glória de Deus.
Uma certa vez eu trabalhava na Alcoa e eu, como todos os dias a gente chegava lá de manhã na fábrica, eu trabalhava ali, não sei se alguém trabalhou lá no setor ali no 139, né? Que fazia serviço dentro da sala de cuba ali. E ali, antes de começar a tarefa, nós nos reuníamos, falávamos sobre o DDD, o Diálogo Diário de Segurança. E depois a gente ia lá, tomava um cafezinho e ia no banheiro, lavar o rosto, tal, se preparar para sair para a área, para trabalhar. E como todos os dias, irmãos, eu via um senhor lá todos os dias. Ele trabalhava na limpeza, varrendo a área ali. E aquele dia ele estava limpando o banheiro. E todos os dias eu via ele. Mas naquele dia especificamente, a hora que eu entrei no banheiro, o Espírito Santo tocou em mim para falar alguma coisa para ele. E eu tinha entrado no banheiro ali com um copo d'água na mão, eu tinha pegado a água, estava bebendo. E aí eu falei para ele: olha, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. E a hora que eu falei isso, só isso, irmãos, a lágrima começou a descer pela face dele. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E eu falei mais alguma coisa do amor de Deus. Questão ali, não podia falar muito tempo, eu tinha que ir para o trabalho. Mas uns 5 minutinhos ali. E falei para ele: o senhor não quer receber Jesus como Salvador? Ele falou: eu quero, chorando. E eu tinha um outro irmão que trabalhava ali também, irmão Milton, que é de uma outra denominação. Eu falei: irmão Milton, vem aqui, vamos orar por esse senhor, ele está recebendo Jesus. Ali no banheiro da Alcoa, irmãos, impusemos as mãos, oramos por ele. Ele fez uma oração de confissão, nós oramos. Perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida. Que o teu Espírito Santo cuide dele agora. E fomos para o trabalho. E no outro dia de manhã, ele chegou de manhã e veio já com um semblante diferente. E falou para mim e para o outro irmão: olha, eu moro lá no Estância São José. E todo dia quando eu desço do ônibus lá embaixo, lá naquela avenida, ele mora, eu fui na casa dele várias vezes, eu moro bem lá no alto, e eu vou subindo ali a pé, e tem uns 3 botecos, e eu vou parando em cada um deles, e eu chego em casa tarde, bêbado, brigo com minha esposa, eu brigo com meu filho, briguei tanto com meu filho que ele nem conversa comigo. Mas ontem à tarde, quando eu desci do ônibus, eu não consegui parar em nenhum bar. Eu fui direto para casa. A minha esposa até estranhou. Ela falou: olha, você chegou mais cedo? Cheguei mais cedo. E ele não sabia muito bem, não estava entendendo ainda muito bem. Falei: hoje eu cheguei mais cedo, eu não tive vontade de passar no bar. Aí nós demos um Novo Testamento para ele, daquele pequenininho, que é o que nós dispunhamos lá, e marcamos algumas referências para ele ler. E pusemos os papéis no meio e falou: olha, lê essas referências. E no outro dia seguinte ele falou: olha só, irmãos, como que tem alguém que não quer que o homem se aproxime de Deus. Em contrapartida, tem o Espírito Santo, que continua dizendo, como está escrito lá em Apocalipse: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A igreja, o Espírito Santo com a igreja, está clamando, dizendo: vem. Quem tem sede, venha. Faça convite. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. E ali, irmãos, ele falou: olha, eu não consegui ler. A hora que eu ia ler, me dava uma dor de cabeça terrível. E nós, eu e o irmão, fizemos uma oração por ele. Falou: Senhor, repreende todo o mal. Permita, Senhor, que ele possa ler a tua palavra. Glória a Deus. E no outro dia ele veio: olha, eu consegui ler. Eu consegui ler a Bíblia, aqueles versículos. Irmãos, resumindo, porque as horas já não permitem, ele ficou firme com Jesus. Glória a Deus. Veio muitas vezes aqui no culto. Depois ele falou: olha, tem uma igreja lá pertinho da minha casa. Está difícil para mim vir aqui. Eu fui buscar ele muitas vezes, mas estava difícil para ele estar vindo, que é muito longe. E ele começou a congregar na Madureira. E tempo depois encontrei ele. Ele falou para mim: olha,
eu me batizei nas águas, eu desci as águas batismais. Aleluia. O meu filho que não conversava comigo fez as pazes comigo e é presbítero da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Irmãos, uma palavra. O Evangelho, disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois que é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiramente do judeu e também do grego. Então vamos anunciar este Evangelho. E diante desta palavra, eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui esta noite que a semelhança desse senhor, que naquele dia ouviu a palavra de Deus e aceitou Jesus, e a vida dele foi transformada, porque Jesus transforma, Jesus perdoa os nossos pecados e faz uma nova história na nossa vida. Tem alguém aqui que quer receber Jesus esta noite? Dá um sinalzinho assim com a sua mão. Levanta a sua mão. Levante a sua mão. Tem um sinal. Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador? Não é mudar de religião. Você está aceitando uma pessoa. Tem alguém para Jesus? Dá um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que de repente, por alguma circunstância, por alguma dificuldade que todos nós estamos sujeitos, você se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Dá um sinal com a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém? Tem alguém? Todos já estão firmes com Jesus? Amém? Tem alguém que quer voltar? Se tiver, dá um sinalzinho. Nós vamos orar por você e Deus vai te dar vitória. Deus deseja te abençoar. Tem alguém? Se não tem, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.